Muito bem, então agora vocês assistiram o vídeo da proteção não aderente e comparam, já tem uma noção agora, quando comparado com a proteção aderente, que foi o primeiro vídeo que vocês assistiram desse capítulo de proteção. Então você, hoje, agora, nesse momento, você tem uma ideia de por que a proteção ela chegou muito forte. Porque os equipamentos são bem simplificados. Você viu o tamanho do macaco comparado com aquele macaco lá da proteção aderente? Você viu que não há necessidade de colocar uma bainha metálica, porque a própria capa plástica, juntamente com a graxa, já é essa própria bainha. Então substitui a bainha metálica. Não é esse processo de injeção de nata. Você viu que uma pessoa praticamente consegue fazer sozinha, né? Enquanto que na outra você precisa de uma equipe muito grande para montar, até para puxar. O próprio êmbolo do macaco é muito pesado. Então, assim, é por isso que ela é competitiva, por isso que ela está alterando a maneira como se constrói as coisas no Brasil. Então, vamos comentar um pouco mais sobre a cordoalha. A gente falou um pouquinho no começo e agora eu quero me deter mais um pouco sobre esse assunto da cordoalha engraxada. Então, vamos lá. Olha só, essa cordoalha, a denominação dela é essa, CP190RB. Já comentei no começo do curso, só para recapitular. O C de concreto, o P de protendido. Então o ACP é um aço para concreto protendido. E o que é o RB? Comentei também. Os aços têm uma propriedade chamada de relaxação. Quando eles ficam submetidos a alta tensão por muito tempo, ele perde um pouco essa tensão. Se você lembra, eu já expliquei lá. Os melhores aços são os aços de relaxação baixa, que é esse que está aí. Pois no ensaio, né, que é um ensaio padronizado de 1000 horas, ele, com essa alta tensão, ele perde cerca de 3 a 3,5% da tensão inicial que foi aplicada. Ao passo que os aços de relaxação normal chegam a perder 8,5%. Então o melhor aço, aquele que dá menos perda de proteção, é o aço de relaxação baixa. Muito bem. Então você nota que, como eu comentei no começo, esse aço para concreto protegido, ele não é um vergalhão, ele não é algo rígido. E sim, ele é um entrelaçado de cabos, formando uma cordoalha. E esse que é o mais utilizado nas construções, é esse que tem 7 fios. Olha só o formato dele. É o formato de 7 fios. Então veja que o diâmetro dele é um diâmetro nominal, né? Não é uma coisa precisa porque ele não tem uma seção circular. Então ficou bem claro agora para você o que é esse diâmetro nominal que a gente está vendo aí. Mas olha, mesmo assim, porque é o seguinte, o que vai acontecer? Esse aço, vamos pegar aqui, por exemplo, o 12,7. A gente viu o seguinte, o que é o CP 190? Então, se ele tiver essa área aqui unitária, ele vai romper com 19 toneladas. Eu mostrei naquela tabelinha lá. Então, para o que tem uma área unitária de 1 centímetro quadrado, o aço ele vai romper. Esse 19 aqui significa dizer que ele vai romper com 19 toneladas. Se ele vai romper com 19 toneladas, é claro que eu não vou puxar esse cabo com 19 toneladas. Eu vou puxar com menos. Aí a gente puxa mais ou menos com 80% da carga de ruptura. É por isso que para o 12,7, que tem essa área unitária, a gente puxa com 15 toneladas. Então o macaco lá está calibrado para jogar 15 toneladas em cada cabinho desse azul. O laranja, como a gente viu que resiste um pouco mais, resiste 10% a mais, a gente puxa com 16 toneladas e meia. Mas vamos pegar esse aqui como exemplo, 15 toneladas. O que acontece? Os aços para concreto protendido, quando eles vão trabalhar, aí temos que pensar no sistema de proteção, se você vai puxar por um lado, se você vai puxar pelos dois lados, se ele é muito extenso, se ele é muito curto. Bom, o fato é que quando você puxa esse cabo com 15 toneladas, efetivamente depois ele não vai trabalhar com as 15 toneladas. Vamos entender. Quando você puxa o cabo, ele não vai trabalhar com as 15 toneladas porque existe as chamadas perda de proteção. Professor Sérgio, o que são essas perdas de proteção? São perdas de tensão que acontecem devido a vários fatores. Eu vou enumerar aqui alguns para vocês.
Eu diria que os 6 fatores principais são os seguintes. Nós temos 3 que são consideradas perdas imediatas e 3 fatores que são chamados de perda diferidas. Então vamos lá. Qual é o primeiro que eu posso mencionar? Então vamos para o primeiro fator que faz com que essa força, né, que está aplicada aqui, ela diminua um pouco. Bom, a primeira perda efetiva para o concreto protendido é a chamada perda por atrito. Então entenda, quando você vai puxando o cabo, esse cabo ele vai se atritando, embora exista a presença ali da graxa, né? Mas ele vai atritando com a bainha que está ali, e cada vez, esse atrito ele é acentuado cada vez que ele faz um ângulo, né? Então, quanto mais angular, quanto mais curvas ele for desenvolvendo, esse atrito é maior, então tem que ser computado, né? Cada virada de ângulo que ele vai fazendo. Muitas vezes também ele não está em planta, se você olhar de cima, ele não está perfeitamente alinhado, ele vai ter assim uma certa ondulação, chamada de perda em linha. Então é uma perda que se dá progressiva, a partir do ponto que você puxa, então a partir desse ponto aqui, à medida que eu vou me distanciando do ponto que eu estou segurando aqui a carga, né, que o macaco está prendendo aqui o cabo, à medida que eu vou me distanciando, essa força vai diminuindo, até que lá, quando chegar lá na placa de ancoragem passiva, se for o caso, né, ele tem, então, a perda máxima por atrito. É lá no final. Eu posso ilustrar, e aí você que é engenheiro sabe, eu posso ilustrar, por exemplo, como uma queda de tensão. Na verdade, isso é uma queda de tensão. Se, por exemplo, imagina, você tem um fio elétrico, imaginar um circuito elétrico, e você tem uma fonte de tensão aqui, e você tem, digamos, 200 metros, 100 metros. Se você for com um voltímetro medir lá, daqui a 100, 200 metros, você vai observar que você não vai ter aquela tensão inicial. Vamos supor que é 220 volts. Você não vai ter os 220 volts, porque existe uma queda de tensão quando você se distancia da fonte. Você vai medir lá, de repente tem, sei lá, 215 ou de repente menos. Muito bem, é uma queda de tensão elétrica. Nesse caso aqui é uma queda de tensão de força mesmo, né? Se não, uma queda de pressão, uma queda de tensão mesmo. Um outro exemplo para vocês entenderem. Imagina que você tem uma tubulação hidráulica também, né? Então você tem aqui uma caixa d'água, você tem uma tubulação e você quer levar essa água para daqui a 100, 200 metros. E aí você tem, então, aquela pressão que está bem aqui debaixo da caixa d'água. Sei lá, 6 metros de coluna d'água. À medida que você vai se distanciando, né, ao longo desse percurso de 100, 200 metros, essa tensão vai caindo, porque quando a água vai passando, né, ela vai se atritando com as paredes do tubo. Embora que muitas vezes o tubo é bem liso, é um tubo de PVC, mas ela vai atritando. Se você for medir a pressão, colocar um manômetro lá na saída, a 100, 200 metros, você vai olhar também que ela não vai estar mais com 6 metros de coluna d'água, ela vai estar com a pressão menor. Então são fenômenos que acontecem, e aqui também, à medida que eu puxo e ela vai atritando com a bainha, essa tensão vai caindo, e lá no final, muitas vezes, está bem menor. Na maioria das vezes está bem menor. Bom, então essa é a primeira fonte de perdas, no caso que são perdas imediatas, né? Bom, a segunda fonte é a chamada encurtamento elástico do concreto. Então imagina, gente, o concreto, você vai jogar 15 toneladas nele, imagina, você tem uma viga, você tem ali, sei lá, uns 10 cabos. Então você protende a primeira viga, o primeiro cabo, você vai protendendo de um por um, você protende o primeiro cabo, e aí o concreto dá uma encurtadinha, mas tudo bem, que aquele cabo ali está preso, né? Você não soltou ainda, então ele encurtou, mas você está segurando ali aquele cabo. Muito bem, soltou, ok. O concreto diminuiu um pouquinho, deu uma pequena encurtada. Quando você vai pretender o segundo cabo, o concreto, como recebeu mais uma força, ele vai ter mais uma outra encurtada. Então, só que quando ele encurta ali, ele vai afrouxar um pouquinho o primeiro cabo, que já está preso, né? Então, se o concreto diminui, ele vai ficar um pouquinho mais frouxo. Como ele vai afrouxar, então ele vai diminuir o alongamento dele, né? Então, como a gente sabe aqui, né? Deixa eu colocar um diagrama aqui. Tensão e deformação. Vamos lá.
Então, à medida, se você está com a tensão bem aqui, você está com esse alongamento bem aqui e está com essa tensão, se ele afrouxou um pouquinho, o alongamento diminuiu. Então, veio para cá, né? Ele daqui veio para cá e, naturalmente, que a tensão que estava mais alta caiu para cá. Então, houve uma perda aqui de tensão por isso. Aí você vai puxar o terceiro cabo. Quando você puxar o terceiro cabo, protender, né? E jogar aquela força no concreto, aí você vai afrouxar o primeiro e o segundo. Quando você puxar o quarto, você vai afrouxar o primeiro, o segundo e o terceiro. E assim sucessivamente. Ou seja, é uma perda que ocorre, né, uma perda imediata que ocorre por conta do encurtamento imediato elástico do concreto. Então isso é uma coisa que é um encurtamento elástico. E o terceiro? Bom, o terceiro, gente, tem a ver com a cunha, né? Com o encunhamento do cabo. Vocês viram lá no vídeo que o operário ele coloca uma cunha, ele bate aqui, ele puxa, né? Depois ele bate a cunha e aí depois ele solta o cabo. Quando o cabo solta, a cunha vai ser cravada na placa de ancoragem. Para a cunha poder cravar, o cabo tem que deslocar um pouco, tem que voltar um pouco para poder trazer a cunha e aí ela prende o cabo na placa, né? Então, esse ato dele de voltar um pouco, ele afrouxa também. Quando ele afrouxa, ele vai ter também aqui uma pequena redução no alongamento. Então, ele já veio para cá, a tensão cai mais um pouco. Agora a tensão agora veio bem para cá. Estava bem aqui, agora ela já veio para esse nível bem aqui assim. Então, essa é uma perda chamada perda imediata, porque ela acontece no momento que o macaco solta o cabo e ele vai ser cravado na placa de ancoragem. E aí, cada vez que ele volta, mais a cunha entra na placa e mais ele fica preso, né? Então, essa é a terceira perda que o concreto, que o cabo ele sofre. Então, primeira perda, perda por atrito. Segunda perda é a perda por encurtamento elástico imediato do concreto. E a terceira perda é essa que eu falei, é a perda por cravação da cunha na placa de ancoragem. No próximo vídeo eu vou falar das 3 perdas diferidas, que são aquelas que acontecem ao longo do tempo.